Lançado em 1984, A Hora do Pesadelo é um clássico do terror que marcou toda uma geração. Criado e dirigido por Wes Craven, o filme nos apresenta Freddy Krueger, o assassino que mata os jovens de Elm Street enquanto eles dormem. E assim, real, tá? A produção achou que não ia funcionar esse lance de um assassino que matava enquanto dormia. Mas funcionou muito, só que eu não vou logo no começo trazer pra vocês essa fofoca e essa pérola, vou comentar lá no meio, tá? Vou dar uma segurada, que vontade de falar já. Fofoqueira! No entanto, hoje é filme de terror, hein? Não é qualquer um. É A Hora do Pesadelo, que foi um dos grandes sucessos do gênero nos anos 80, atravessando as décadas e permanecendo com o Freddy Krueger até hoje. Isso porque você pode nunca ter assistido o filme, mas com certeza você sabe quem é o Fredinho. Com as unhas de metal, as unhas de faca de metal. Isso é muito interessante, gente. Tô pensando aqui, até que talvez seria super legal hoje umas luzes vermelhas e talvez um outro figurino. Será que a fotografia do vídeo vai ficar boa? Vamos tentar. Eu amo! Gente, eu tô literalmente lotado de curiosidades e fofocas dos bastidores desse filme. Então, nossa, sério, muita coisa legal. Vocês vão pirar de descobrir, vocês vão adorar. Eu, hein? Então hoje é A Hora do Pesadelo. Bora conhecer essa pérola. Com luvas de garras afiadas e o seu rosto queimado, Freddy Krueger se tornou um dos antagonistas mais temidos da cultura pop. O filme não apenas oferece sustos e cenas memoráveis, mas também explora temas como o poder dos sonhos e os traumas do passado. Então bora começar com as curiosidades. Eres muy exigente. Bom, Wes Craven teve a ideia de criar o Freddy Krueger, na verdade um assassino que matava durante o sono, por causa de uma reportagem que ele viu de uma galera de Camboja. Porque lá eles tinham o hábito de, quando eles acordavam de um pesadelo, eles escreviam o pesadelo ou desenhavam, davam algum jeito de expurgar o pesadelo de dentro deles, e com isso eles ficavam meio que protegidos. Porém, eles tiveram que sair voados do lugar onde eles estavam e ir pra uma outra região, onde eles não conseguiam fazer isso, tipo, eles não tinham esse lance de acordar de pesadelos e poder desenhar ou escrever ou coisas do tipo. E aí o que acontece é que teve muita gente que começou a morrer ainda em estado de sono ou eram encontrados mortos, né, logo pela manhã, e criou-se a mítica de que talvez os pesadelos tenham matado eles, porque eles não estavam conseguindo o lance de desenhar e expurgar o pesadelo logo pela manhã. Com isso, Wes Craven teve essa ideia maluca de falar bem assim, cara, imagina se tem um assassino que mata durante o sono. Bom, Wes tentou vender a ideia dele várias vezes, mas ninguém comprava essa ideia, porque na época eles tinham o Jason, eles tinham o Halloween, e a ideia de uma coisa tão abstrata que é o Freddy Krueger, né? Essa coisa de num sonho matar os jovens, não. Só falam, cara, isso aí não vai dar certo, isso aí não vai colar, as pessoas não vão vir com você. O público não vai vir comigo. Até que ele encontrou um cara chamado Bob Shane, que era, na época, fundador da New Line Cinema. Só que a New Line Cinema, a gente conhece por filmes muito legais, mas na época não era nada, tá? Inclusive tava quase, saindo fora já. Ele acreditou, viu o potencial e falou, eu vou produzir esse filme. Mas ele tinha dinheiro? Ele não tinha um puto no bolso. Sou rico em sonhos e pobre, pobre em ouro. Ele reuniu uma equipe, junto com o Wes Craven e tal, falaram, vamos começar a pré-produção desse filme com o que a gente tiver. E ele tinha no total $57 mil, o que é uma quantia inexistente pra se fazer um filme, assim, mesmo a pré-produção, inexistente. E foi tudo já para os efeitos especiais. Porque como o roteiro já tava ali, né, então eles já sabiam muitas das coisas que iam rolar. E o cara dos efeitos especiais falou, cara, $57 mil? Ele fez assim, milagre. Por fim, gente, chegou no ápice de uma galera trabalhar uma semana de graça, porque eles não tinham dinheiro pra pagar essa galera, mas eles pediam que a galera acreditasse neles, porque ia vir, tá? Uma hora o dinheiro ia entrar, o Bob Shane ia conseguir um patrocínio e eles iam conseguir fazer esse filme. E a galera ficou ali, acreditando nessa promessa, falando, não, então vai dar certo, vai dar certo. Foi então que uma empresa chamada Media Home Entertainment resolveu bancar a produção, com um pouco mais de $1 milhão. Continua não sendo muita coisa $1 milhão pra você produzir um filme, ainda mais do tipo do Freddy Krueger, que a gente vai ver a seguir, não é muita coisa. Por isso, a galera teve que ser muito criativa pra fazer o filme acontecer, porque com muito pouco, eles tinham que dar o truque na tela e fazer a galera acreditar no que eles estavam vendo. E não é que deu certo, assim, pelo menos na época, deu muito certo. E logo na abertura nós vemos o grande vilão do filme montando a sua arma pra gente entender como é que ele ia matar as pessoas. Depois disso, a adolescente Tina Gray, que vem a ser apontada nesse primeiro momento como a protagonista do filme, porque o filme já
abre com ela, tá correndo por umas áreas até que ela entra em uma caldeira, que é o QG do nosso assassino, tá? É aí aonde realmente o Fred Krueger opera, e eu não sei porque, eu acredito que é aí que ele mora, sabe? Porque é sempre nesse lugar horrível que as vítimas acabam aparecendo. O fato é que ela acorda, a mãe dela aparece no quarto, pergunta o que tá acontecendo e tal. Como sempre, pais muito relapsos, né? Aqueles pais que, mano, você tá ouvindo sua filha gritar igual louca, acorda e fala, ah, é só um pesadelo? Meu, bota a menina pra ir, não sei, é porque ela é grande, né? Então botar pra ir dormir no quarto é meio esquisito. Mas, tipo assim, fica ali no quarto e a menina pegar no sono de novo, sabe? Tipo, se preocupa um pouco com a sua filha, principalmente pelo fato de que ela mostra a camisola dela arranhada bem na onde o Fred Krueger pegou ela no sonho, né? E aí, tipo, normal, a mãe dela fala bem assim, ah, é melhor você cortar as unhas antes de dormir, tipo, mano, mas a sua filha tem uma pata de urso, né? Isso aí não é unha, isso aí é garra. Tina, tem que cortar suas unhas ou parar com esse tipo de sonho. Uma coisa ou outra. Mas foda. E já uma curiosidade muito legal, o Wes Craven, na hora de montar, né, o Fred Krueger, de imaginar como ele seria, ele tirou elementos que assustavam ele na infância, porém assustavam de uma maneira diferente. As queimaduras no rosto, por exemplo, ele tirou de um vizinho dele, do qual ele tinha bastante medo e que tinha queimaduras no rosto, né? Ele não sabia o que tinha acontecido com esse vizinho, mas ele assustava o pequeno Wes Craven toda vez que ele via. O chapéu pertencia a um bêbado, a um alcoólatra que também passava, às vezes, à noite na frente da casa dele, e ele sempre entrava correndo porque ele tinha medo desse cara, e ele passava bêbado, alcoólatra falando, né, e tal. Eu não vou dizer que não, tá? Eu também, quando eu era criança, eu me lembrei, né, fazendo essa pesquisa, eu me lembrei que eu também tinha muito medo. Tinha um bêbado na minha rua, que quando a minha mãe pedia pra eu ir comprar alguma coisa no mercado, pão e tal, e ele tava na rua, eu tinha muito medo dele. Muito, 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 não sei porquê. Então eu entendo o Wes Craven. E ele usava um chapéu igual ao do Fred Krueger. E já o nome Fred Krueger era de um valentão da escola. Mentira! Na turma do Wes Craven tinha um Fred Krueger que era valentão e tal, ele falou assim, quer saber, vai ser esse o nome. E é um nome bom, né? Ai, sim. Na manhã seguinte, a Tina é consolada pelos amigos, a Nancy e o Glenn, que falam que também tiveram sonhos meio esquisitos. E essa cena, ela é muito interessante porque ela começa com um blur de umas crianças pulando corda, né? Essas crianças são clássicas do Fred Krueger e elas têm um motivo de ser que não entrou no roteiro final desse filme, mas entrou no roteiro final do remake, mas aí eu comento pra vocês qual que é o motivo de ser dessas crianças. E é um sonho, né? Como se fosse o universo do Fred Krueger, com esse blur de sonho. Conforme a câmera vai andando, o blur vai saindo e a gente vê o carro vindo, com o Glenn, a Nancy e a Tina, né? E logo em seguida, quando eles entram na calçada, já tá todo mundo ali, sabe? Não tinha ninguém, e no minuto seguinte tem um monte de gente. E eu fiquei pensando, o que foi isso? O que será que a produção do filme quis dizer com isso, né? O que será que o roteiro quis dizer com isso? Que do mundo dos sonhos o Fred Krueger já tá observando os jovens do mundo real? Eu acho que pode ser isso, sabe? Porque é como se houvesse uma mescla dos dois mundos, entende? You get the best. Que gracinha que era o Johnny Depp nesse filme. Foi o primeiro filme dele, tá? E ele só foi escalado porque a filha do Wes Craven falou, pai, se você não escalar ele, eu vou fugir de casa. Tipo, quando ela viu ele fazendo o teste, ela falou, não, precisa ser ele. Ela ficou loucamente apaixonada pelo cara. Bom, à noite, a galera toda tá na casa da Tina, porque os pais da Tina viajaram e ela ia estar sozinha. E aí, pra não deixar a amiga sofrendo ali, com medo dos pesadelos, a Nancy e o Glenn vai também. E a Nancy fala que viu também. Esse mesmo cara que a amiga tá descrevendo, ela também tem sonhado com ele. Sonhei com um homem de suéter verde e vermelho. Fale sobre as unhas dele. Ele raspava as unhas nas coisas. E aí tem uma cena muito besta onde o Glenn quer enganar a mãe dele, falando que ele tá na rua e que não dá pra ele falar com ela agora e tal. E tipo... ver os adolescentes dessa época sendo... adolescentes muito loucos... é muito ruim, tipo, eles enganando a mãe, e aí, tipo, tem uma hora que a Nancy engana, faz uma coisa lá, e aí ela se joga no sofá dando risada assim, com a amiga, eu fico tipo, não sei. Os adolescentes de hoje é assim também, porque os da minha época era tudo assim, era tudo idiota, fazia qualquer coisa. E na minha época era uma coisa, porque assim, você queria fazer um adolescente rir, era só você chegar e falar assim, pinto. Pronto. Coisas, era ridículo, meu Deus. Enfim. Para de criancice! Depois disso, o namorado da Tina aparece, tá? E é um jump scare, a cena em que ele aparece. É um jump scare até legal, viu, gente? Não é daqueles dispensável, não. Eu gostei. E aí, assim, essa atriz que faz a Nancy Thompson, eu não sei se tem fãs dessa atriz aqui no canal ou que esteja assistindo, mas ela não me passa a atriz.
E vai ter uns momentos aqui que ela vai tentar espremer a atriz ali dentro, mas não vai. Não sei nem como é que essa menina conseguiu esse papel, viu? Acho ela carismática, mas ela não entrega a atriz. Tem uma cena até que eles estão meio que discutindo, assim, né, o casal, e a gente vê o Johnny Depp até com uma certa ignorância, jogando o braço da Nancy atrás dele. Eu não sei se isso fazia parte da cena pra mostrar que, tipo, ele é o namorado da Nancy, ou se ela esqueceu de colocar o braço em volta dele pra eles parecerem namorados, sabe? Porque me pareceu que o Johnny Depp sabia que era pra ela estar com o braço em volta dele, ela não tava, ele foi lá e só jogou pra não perder a cena. Sua mãe não tá em casa, né? Bom, eu e a Tina temos umas coisas pra acertar. Nossa, mas você é burra, hein? Porque assim, tem uma coisa que eu nunca entendi direito, mas vou explicar pra vocês que vocês também entendam agora que eu já sei. Não, já faz um tempo que eu sei, mas assim, ó. Por que os diretores não gostam muito de erros de gravação? A gente adora, né? A gente adora assistir, pegar os DVDs, né? Ou procurar na internet, aí bloopers, erros de gravação, ver a galera dando risada e tal. Os diretores não gostam muito, porque você tá queimando o filme. Quando você faz um filme, principalmente nos anos 80, nos 90, que era de filme, era rolo de filme mesmo, era tipo, cada minuto de filme era não sei quantos dólares, sabe? E aí tipo, você pensa, um filme com 130 minutos, com 140 minutos, com 200 minutos, caríssimo o rolo. É mais de 300 reais. Pra você fazer um filme desse. Então quando você tá fazendo uma cena comprida de 1 minuto e meio, 2, e de repente o cara erra e você tem que jogar aquela cena fora, você jogou dinheiro fora, entende? Então tipo, por isso que os diretores, principalmente antigamente, não viam muita graça em erro de gravação, eles não gostavam, porque você tava queimando dinheiro, sabe? Então tipo, eu vejo essa cena do Johnny Depp meio assim, meio, vai menina, faz a namorada, pra não cortar e a gente não perder dinheiro. Se liga, fica ligada, hein? Bom, a Tina sobe e aí ela comete o erro crucial dos adolescentes nessa época, que era o seguinte. Normalmente, a Final Girl era sempre uma garota virgem, certinha, né? Na verdade, o namorado costumava passar o filme todo tentando transar com ela não transava. Por quê? Era assim, ó, transou, morreu, transou, morreu, transou, morreu. Todos os filmes. E aqui não é diferente. Ela transa com o namorado dela, em seguida, ela é perseguida pelo Fred Krueger nos sonhos dela e morre. Aqui tem várias cenas icônicas. Tem uma que o Fred Krueger aparece na parede enquanto a Nancy tá deitada, e ela é muito boa, assim, visualmente, quando ele vem, né? No remake, essa cena, ela acaba sendo melhor e pior. Melhor porque ela é melhor desenvolvida, né? A gente entende melhor qual que era a ideia por trás disso, mas pior porque o CGI não é tão bom, né? Tipo, a textura não ficou tão boa. Mas aqui é muito icônico, o Fred Krueger aparecendo assim com tudo. E aí tinha um lance do povo falar que era a máscara do Jason, sabe? A cara do Fred Krueger era a máscara do Jason, mas eu não acho que era a máscara do Jason não, viu, gente? Eu não vejo o Jason aqui, não. Tá louca? Enquanto isso, a Tina acorda num pesadelo e o Fred Krueger persegue ela dentro desse pesadelo. Ele correndo atrás dela, nos anos 80, eu acho que até funcionou melhor. Mas hoje em dia, eu não sei, eu acho ele correndo atrás dela uma besteira, assim, o jeito que ele corre. Ele abre os braços e os braços dele estica, sabe? E a ideia era aquela distorção de sonho, né? A ideia era tipo, mano, como é um sonho, então ele não tem limites, né? Ele faz uns bagulho que não tem nada a ver pra deixar a pessoa esquisita. E pra mim, esquisito foi a cena. Eu não levo a sério essa cena. E o jeito que ela corre e ele corre é tipo, ai, ela correndo. Ai, eu sou bonita, eu tô correndo, eu sou bonita. Vai ser bonita lá no inferno. E ele correndo é tipo, eu sou um monstro, eu vou te pegar, Tina. O Robert Englund que fez, né, depois eu vou comentar sobre o teste dele, mas ele é muito doido, ele corta do nada o dedo dele. Ele quer mostrar que ele é doido, né, ele corta do nada o dedo assim, ele sai de trás de uma árvore, como falar, peguei! Serginho Malandro. Eu fico tipo, mano, não. É um ícone, o filme é um ícone, gente. É maravilhoso o Fred Krueger, mas não dá mais pra levar a sério, assim. Tipo, realmente agora chegamos num momento da humanidade que esse filme passou. Não dá. Nos anos 80 até dava, mas agora não dá. Em nome de Jesus. Mas uma coisa que a gente tem que tirar o chapéu é pra morte da Tina. Por quê? No mundo real, quando ela tá pra ser morta, primeiro ele estraçalha ela, né? Corta a barriga dela e tal, e o namorado fica em pânico vendo aquilo. Ela começa a flutuar, e aí o senso de gravidade acaba, e ela roda, sabe? Ela roda muito perfeitamente ali no ar, e depois ela vai parar no canto do quarto, assim. Não há mais gravidade, ela tá no teto e tal. E eu fiquei pensando, caraca, como que foi feita essa cena? E essa cena foi, assim, complicadíssima de fazer. Primeiro porque eles montaram
um quarto giratório, né? Então, tipo, o cenário desse quarto todinho, ele era em cima de uma plataforma, ele era uma caixa que girava. E aí, quando passaram pros contra-regras, né, pro pessoal do cenário, como que ia ser a cena, a moça que era responsável pelo cenário falou que foi uma loucura, porque eles tiveram que vir com um grampeador. Eles montaram o cenário bonitinho. Quando eles souberam que aquele ia rodar 360, eles tiveram que ir com o grampeador grampeando tudo, pra nada sair do lugar. Então, tipo, nenhum pano podia levantar, tinha que tudo ficar exatamente como tava, pra não parecer que eles iam girar, né, aquela caixa. E a atriz também, a atriz nas primeiras cenas, ela passou mal. Por quê? Ela foi erguida, né, com a harness, com o cabo de aço. O quarto girou e teve uma hora que o quarto parou de cabeça pra baixo e os sentidos da atriz não voltaram. Então, quando ela começou a pisar no teto, ela tinha dificuldade de ficar de pé. Ela sentia muita tontura e dificuldade de ficar de pé porque ela não tava entendendo, né? Como ela girou no ar e o quarto é que saiu, se locomoveu, quando ela pisou no chão e o chão era o teto, deu um agulho na cabeça dela. Interessante, né? No entanto, a cena ficou animal, assim. É uma das melhores cenas desse filme, da velha trilogia, uma das melhores. E aí, gente, depois que ela é morta, que a Nancy chega e tal, e aí ela vai pra delegacia pra poder depor, né, pra poder falar. Gente, ela quer chorar. Ela quer passar o desespero, o choro, minha melhor amiga, mas não vem, não vem. A atriz não vem. O que eu quis dizer, as brigas deles nem eram tão sérias. Eu achei muito ruim. Mas ela é uma querida, né? Ela é uma querida. Meu amor, eu sou atriz. No dia seguinte, o pai da Nancy, que é policial, prende o Rod, que é o ex-namorado agora da Tina, né? Porque ele é o principal suspeito, já que ele tava lavado de sangue, ele fugiu da cena do crime e tal. E na escola, a Nancy acaba adormecendo durante a aula. E aí, só um comentário sobre essa aula. Olha quem é a professora, gente. É a Elise, de Sobrenatural. Maravilhosa. Como eu amo essa atriz, gente. Bom, a Nancy, ela tem um pesadelo dentro da aula, dentro da escola. E ela sai andando, é uma cena super legal. E ela vai parar na Sala das Caldeiras, aonde o Fred tá já querendo pegar ela. E é boa a cena, tá, gente? É interessante. A direção na Sala das Caldeiras, ela é fantástica. Inclusive, essa sala aí, essas caldeiras, elas foram filmadas em uma penitenciária, uma prisão, chamada Lincoln Heights. Foi onde eles filmaram. E as casas, né, as ruas ali de Elm Street, foram filmadas realmente também em ruas, em West Hollywood, se eu não me engano. A casa do Glenn e da Nancy eram, de fato, emparelhadas, assim, sabe? Uma casa conseguia ver a outra. Normalmente, nunca é, né? Eles usam uma casa como fachada e a gente acha que essa casa é de frente pra essa outra casa e nem é, né? Tudo montagem do filme. Mas nesse caso era, porque, né, como eu falei pra vocês, o budget do filme não era alto. Então, assim, a gente vai ter que reduzir todos os custos que puder. A Nancy, pra fugir do Fred Krueger, queima o braço dela, porque ela sabe que é um sonho, e se ela se machucar, provavelmente ela acorda. E aí, ela acorda na sala de aula, e ela acorda com o machucado. E aí ela pensa, eu me machuquei no sonho, me machuquei aqui, tem alguma coisa errada. Quando eu estou dormindo agora, eu não tô indo só dormir, não tô indo pros sonhos, né, mental. Não, eu tô indo pra um lugar onde acontecem coisas comigo lá e acontecem comigo no mundo real. Cai a ficha dela. Não se dorme, gatinha. Para. Em casa, a Nancy acaba adormecendo numa das cenas também mais icônicas desse filme, onde ela tá na banheira e aí a mão do Fred Krueger surge do meio dela, ali dentro da banheira. E é ali que quase ela é morta, afogada. E uma curiosidade dessa cena é que essa mão não é do Robert Englund, é de um rapaz chamado Jim Doyle. O que eles fizeram foi o seguinte, tinha a banheira, e aí essa banheira ela foi projetada com um compartimento onde esse cara, que foi a mão do Fred Krueger nesse momento, ele ficava encaixado lá embaixo. E ele foi escolhido porque ele conseguia ficar longos minutos debaixo da água pra poder fazer toda essa cena, com toda essa lentidão acontecer. E aí, claro, né, quando eles gritavam corta, o cara levantava pra respirar igual um doido. Mas a cena ficou fantástica, assim, eu acho essa cena incrível. Tudo bem? Tudo bem. Mas eu ouvi você gritando. Estava me chamando. Depois disso, a Nancy pede pro namorado dela, pro Glenn, vir observar ela dormir. Porque ela fala bem assim, eu vou dormir, eu vou atrás desse assassino, e aí você me acorda. Antes de eu começar a me debater, principalmente, você me acorda, você não dorme, você me acorda, hein? Pelo amor de Deus, Johnny Depp. E ele fala, não, suave, pode dormir que eu tô aqui. Ela adormece. Quando ela adormece, no sonho, ela vai até a delegacia e ela vê que o Fred Krueger tá indo atrás do Rod pra matar ele lá na delegacia, né? O ex-namorado da Tina. Só que aí quando o Fred Krueger olha pra ela, aí ele vem atrás dela, né? Ela correndo de volta pra casa, depois que o Fred Krueger viu ela, gente, é meme.
É meme. Tipo assim, falaram... Eu não sei qual que era a direção do Wes Craven nesse momento, assim, tipo... Corre assustada, você tá muito assustada pela rua. Corre, tipo... Ela corre toda balangando, toda quase caindo, toda pé frouxo, com o joelho frouxo. Eu não sei. Gente, agora, eu não sei também se tinha um lance de assim, ó... Não corre tão rápido. Corre devagar pra gente sentir você correndo. Porque a gente corre, a gente sai louco, né? E aí, não, corre devagar pra gente sentir você correndo. Eu não sei, eu sei que eu acho muito meme essa corrida dela. Bom, adivinha? O Glenn dorme, tá? Ela dorme, o Glenn dorme do lado. Quer dizer, dá pra confiar? Não dá. Eu acho um ícone, tá? Porque no remake também, tá? O namorado dorme e é uma merda, assim. Tipo, não dá pra contar com você mesmo, né? Tipo, eu tô falando, cara, isso depende das nossas vidas. Isso pode matar a gente, não sei o quê. Me acorda. Tá bom, te acordo. O cara vai lá e dorme. Gente... Maldito o homem que acredita no homem. Bom, ela consegue acordar por causa do despertador, tá, gente? Aí todo mundo acorda, tanto ela quanto o Glenn. Eles vão pra delegacia, porque como ela viu o Fred lá na delegacia, e meio que parece que, como eu falei pra vocês no começo do filme, o mundo real e o mundo dos sonhos parece interligado, então dormiu, você não... Agora, né, em Elm Street, quando você dorme, você não vai mais, pelo menos eles, os jovens, você não vai mais pro mundo dos sonhos. Você fica ali em Elm Street, numa realidade paralela, aonde o Fred consegue te pegar. Dormindo, você fica em Elm Street, aonde o Fred consegue te pegar. Acordado, você fica em Elm Street, fora das vistas do Fred. Pelo menos é isso. Só que acontece. O Rod, ele morre nessa noite, enquanto a Nancy tá lá dentro pedindo pra alguém ir lá na cela ver ele agora, e o povo fica, ai, menina, vai pra casa, ele tá seguro, porque o pessoal tá achando que é ele, né? Ah, então tem uma coisa de não acreditar nos jovens, esse filme que me cansa, né? Mas o fato é que o lençol do cara vai, enfim... enrolando no pescoço dele e acaba fazendo parecer com que ele se suicidou, tá? Fica parecendo que ele se suicidou. Só que aqui eu fico confuso. Aqui é que me traz a confusão do filme e aí, tipo, você tem que ligar a suspensão de descrença. Por quê? O Fred mata nos sonhos, né? E o que ele faz nos sonhos tem impacto no mundo real, mas é um impacto, até então, eu tinha entendido que era um impacto limitado. Então ele cortava a roupa da pessoa tava cortada no mundo real, sabe? Ele machucava o braço da pessoa, o braço da pessoa ficava machucado no mundo real. Mas eu não entendia que se ele cortasse a cama da pessoa cortava. Ou que ele pudesse usar, porque se for assim, se ele conseguiu matar esse cara no mundo real, com o lençol, fazendo com que parecesse que ele se suicidou, é só quando ele estiver na casa da Nancy, ele vai na casa dela, pega uma faca, a faca no mundo real vai sair flutuando, vai até o quarto dela, esfaqueia ela e depois bota a faca na mão dela. Entende? Vocês entenderam? Tipo, pra mim, essa lógica, aqui essa cena quebra a lógica do Fred Krueger pra mim. Mas é isso. Ele morre e todo mundo acha que, na verdade, ele se suicidou e não que foi o Fred Krueger que matou ele. Bom, no funeral do Rod, os pais da Nancy demonstram pela primeira vez que parece que eles sabem do que é que a Nancy tá falando. Porque quando ela descreve o cara que tá perseguindo ela nos sonhos, e que a Tina também descreveu, e que o Rod descreveu, e que, né, todos eles ali estão sendo perseguidos por essa mesma pessoa, eles se olham com uma cara de quem fala, ai meu Deus do céu, sabe? Aí a gente percebe, tem caroço nesse angu. E aí a Marge, mãe da Nancy, leva ela pra uma clínica do sono. Na verdade, clínica de distúrbios do sono. Pra eles poderem mapear, entender o que tá acontecendo com ela enquanto ela dorme, né? Por que ela tá... Se ela tá se debatendo, se ela própria que tá se machucando, o que tá acontecendo. Eles vão observar ela enquanto ela dorme. E ela fica preocupadíssima, vai falar pra mãe dela, mãe, pelo amor de Deus, eu não posso dormir. E tem um lance aqui de produção que eu acho fantástico, assim, um cuidadinho, que é eles deixarem umas olheiras nela, sabe? Então ela tá com o olho meio roxo, assim, de quem não tem dormido há muito tempo. E isso é muito legal, tá? É um cuidado de produção que eu acho fantástico quando eles têm. A menina começa a ter uns bagulho enquanto ela tá dormindo, o médico percebe, todo mundo percebe, ela começa a se debater, a mãe dela fica desesperada, o que tá acontecendo, uns machucados terrível começa a aparecer no corpo dela, e é uma pena porque ela acorda, e ela acorda com o chapéu do Fred Krueger na mão dela, ou seja, ela agarrou o chapéu dele no mundo dos sonhos e trouxe pro mundo real. Como aconteceu isso, a gente não sabe. Infelizmente, não tem cena, essa cena desse embate dela com o Fred não existe. Eu fico meio triste com isso, sabe? Tipo, porque parece que foi bom, sabe? Queria ter visto. Mas tudo bem. Tudo bem, não era pra ser. O fato é que no chapéu está escrito Fred Krueger. E aí a mãe dela fica em pânico quando vê. E é assim, uma fofoca de bastidor, rapidamente, vou contar ela bem rápido. O produtor que tava incumbido de fazer a trilha sonora, né, de trazer a trilha sonora do filme, teve um belo dia que ele sumiu com o dinheiro. O que aconteceu? Ele atropelou um cara e ele ficou com medo de ser indiciado por homicídio culposo, né, que é quando você não tem a intenção de matar, mas aparentemente foi bem grave o que aconteceu. E o que ele fez? Ele fugiu com todo o dinheiro, com todo o budget direcionado para a trilha sonora do filme. E aí, a produtora do filme teve que ligar pro Charles Berenstain, que era quem ia montar a trilha sonora, e falar pra
ele o que foi que aconteceu e convencer ele de fazer o filme. Assim, detalhe, tá? Ela tinha acabado de ter um filho. Isso foi depois que o filme já tava produzido, tá? Ela tinha acabado de ter um filho, ela tava no hospital, aí ela teve que pegar o telefone do hospital, ligar pro Charles, que ia fazer a música, explicar pra ele a situação, em nome de Jesus, que ele acreditasse nela e que ele ainda assim produzisse. Só que aí ele falou o quê? Assim, eles falaram, a gente vai pagar você pelas músicas, que eles não tinham dinheiro pra pagar naquele momento. Só que, sem o budget, ele também não tinha como produzir num grande estúdio, trazer músicos, etc. Ele teve que fazer tudo sozinho. Então ele conta que ele criou todas as músicas ali, no estúdiozinho dele, no home studio dele. Ele fez todos os instrumentos, todas as batidas, todas as melodias. Ele fez tudo. Ele foi, tipo, o homem de uma banda só. E vou falar uma coisa, a trilha sonora é boa, tá? De A Hora do Pesadelo. Eu gosto. Ela é brega, mas ela funciona. Eu acho ela muito boa, muito fantástica. É um filme tão interessante, né, e que no final arrecadou muito dinheiro. Eu vou contar pra vocês como é que foi a recepção desse filme, o que foi um espanto pra todo mundo. Mas saber que a produção dele foi desse jeito, foi precária, foi tipo, vamos ver como é que dá pra fazer isso aqui, é incrível. E ele fala uma coisa interessante, esse produtor. Ele fala que a falta de budget, a falta de orçamento estimula a criatividade. Porque tendo que criar com pouco, você tem que ser muito criativo pra fazer acontecer. Com muito, você vai lá, paga, faz e acontece. Com pouco, como é que a gente faz? Legal isso, né? Interessante. Bom, a mãe da Nancy finalmente explica quem é o Fred Krueger, tá? Ela bota a mãe contra a parede e ela conta que o Fred Krueger, na verdade, foi um assassino de crianças. Ele matou 20 jovens e ele foi condenado, só que parece que por falta de uma assinatura, por falta de um negócio, ele teve que ser liberado, não puderam manter ele lá na delegacia, e aí ele fugiu. Só que os moradores da rua ali de Elm Street encontraram ele e eles fizeram justiça com as próprias mãos. Eles queimaram o Fred Krueger dentro de um armazém. Tocaram fogo no armazém, botaram o Fred Krueger lá dentro e ele torrou. Aí ela fala, não tem como ele tá fazendo nada contra você, porque ele tá morto, ela fala, né, pra filha dela. Só que a filha dela agora entende que, na verdade, então ele é um espírito vingativo, ele é uma entidade que veio se vingar dela e dos amigos dela, por conta do que os pais dela fizeram. E aí, assim, a verdadeira história, ela era mais pesada, tá? Mesmo na época. O roteiro original, ele falava que o Fred Krueger, na verdade, era um e que ele tinha abusado dessas crianças, né, dessas 20 crianças, e os pais queriam matá-lo por conta disso. Mas para o contexto da época, 1984, eles acharam muito pesado. Então, esse roteiro, essa premissa, ela foi usada no remake, mas não tiveram coragem de utilizar lá no original. E aí ficou só que ele matou esses 20 jovens. E aí uma curiosidade é que o Robert Englund, que é o cara que deu vida ao Fred Krueger, primeiro ele deu vida assim de uma maneira extraordinária pro Fred Krueger, que todo mundo amava, porque o Fred Krueger ele não era simpático, mas ele era doido, né? Ele era tipo um tiozão doido. Um tiozão doido que vou matar vocês, vou matar jovens, vou matar todo mundo. E no teste dele, ele queria muito o papel, né? Então, contou-se, né? Quando ele chegou pra fazer o teste, ele passou saliva com cinza de cigarro debaixo do olho, assim, pra fazer uma coisa, sabe? Porque não tinha maquiagem e tal, mas ele, né, tinha uma cinza de cigarro ali. Nossa, ânsia de vômito. Passou debaixo do olho, passou um óleo esquisito nos braços e ficou fazendo o Fred Krueger da pior maneira possível, assim, de uma maneira que ele dava risada, ele dançava, fazia uns negócios esquisitos. E o Wes Craven achou aquilo fantástico. Mas o melhor de tudo é que, enquanto o Wes Craven falava com ele, seja trocar de falas ou falava alguma coisa pra ele fazer e tal, ele ficava com o olho arregalado sem piscar olhando pro Wes Craven. Tipo, com aquela cara de doido do Fred Krueger mesmo. Ele não piscava. O meu jeitinho. Terminou o teste, o Wes Craven falou, tá, bota ele pra fazer, porque ele é fantástico, ele é maravilhoso. Ele quer fazer esse assassino de qualquer jeito. E ele deu personalidade pro Fred Krueger naquele momento, sabe? Então, tipo, ele acabou conseguindo o papel. Bom, a Nancy combina com o Glenn que ela vai matar o Fred Krueger, tá? Porque como ela conseguiu trazer o chapéu dele pro mundo real, né? Ela agarrou o chapéu dele, foi acordada, e aí o chapéu dele veio pra cá, ela pensou, eu vou agarrar ele, e aí você me acorda, ela fala pro Glenn, a gente vai trazer ele pro mundo real, a gente mata ele aqui. Porque aqui, ele não tem os poderes que ele tem. No mundo dos sonhos, tudo bem, mas aqui ele não tem. Aqui a gente acaba, nossa, vixe Maria, vamos descer o sarrafo nele. Show. Porém, o que acontece? O Glenn acaba adormecendo lá na casa dele. E quando ela liga pra falar com ele, o pai dele não deixa ela falar. Me dá isso. O Glenn está dormindo, ligue amanhã.
E aí o que deu babado foi que, quando o Glenn dormiu, o Fred Krueger atacou ele. Primeiro, ele meio que ataca a Nancy no mundo real, porque ela pega o telefone, tem uma hora que ela pega o telefone, ela não consegue falar com o Glenn, aí ela tira o telefone do coisa, porque ele fica tocando, e ela sabe que é o Fred Krueger que tá ligando pra tentar falar com ela. Ela puxa da tomada e o telefone toca do mesmo jeito. Quando ela pega, vira aqui a parte de falar, vira a boca do Fred Krueger com a língua dele querendo lamber, sabe a menina? É icônico. Sou seu namorado agora, Nancy. Mas, tipo, é nessas que aquilo lá que eu falei pra vocês quebra pra mim. Tipo, peraí, ele tá interferindo no mundo real. Ele tá fazendo com que ela acordada veja essas coisas. Mas aí também a gente pode pensar que, como faz 7 dias que ela não dorme, né? E ela já comentou que fazia alguns dias que ela não dormia. Então a gente pode dizer que ela tá naquele estado do cérebro que, tipo, né? Privação do sono, a gente fica nesse meio termo. Isso acontece no remake, tá? Esse meio termo da menina tá acordada e dormindo ao mesmo tempo. Sem conseguir falar com o Glenn, ele é atacado. E aí, assim, é uma cena fantástica. Só que eu queria entender esse lance da TV, porque tanto a TV da Nancy não fica numa cômoda, não fica num lugar, a TV fica tipo em cima de uma cadeira, quanto a TV do Glenn, que fica com ele na cama. Ele fica agarrado com a TV como se fosse a namorada dele, tipo, sei lá. Ele dormiu com a TV na cama em cima dele. Como é que era isso? Nos anos 80 era normal? Você tá doido, é? Você pegava a TV e ficava com a TV perto de você, agarrava, colocava ela no seu colo, colocava ela do lado. Por que ela não fica num lugar? Eu nunca entendi isso direito. Bom, eu acho que muitos de vocês, se já assistiram pelo menos alguma vez, se lembram dessa cena onde ele é agarrado, ele é afundado na cama dele, e aí depois que ele desaparece, jorra água pro teto, né, e tipo, quebra. Eu adoro essas quebras de gravidade, sabe? E a água vai subindo, água não, sangue, né? E o sangue vai subindo, inundando e tal. O grande lance é que essa cena, ela é uma homenagem ao filme O Iluminado de Stanley Kubrick, aquela cena do elevador, não sei se vocês já assistiram, quem já assistiu provavelmente se lembra, que é o elevador tá parado e aí começa a jorrar sangue dentro do elevador e inunda todo aquele hall. É uma cena também foda, icônica demais. E essa cena foi uma homenagem que o Wes Craven quis fazer para o Iluminado, né? A produção dessa cena foi um caos completo. Primeiro porque aquele quarto que eles usaram pra morte da Tina é esse mesmo quarto aqui, porém eles mudaram tudo e transformaram no quarto do Glenn. O quarto é giratório. Em cima, na verdade assim, embaixo do quarto, com um tubo direcionado pro buraco da cama do Glenn, ficavam os galões de sangue. E o quarto é giratório. Então o que aconteceu? Quando o Glenn é puxado, a equipe gira o quarto. A gente não percebe porque a câmera, ela tá grudada, estática. Então quando gira o quarto, a câmera gira junto, a imagem da câmera permanece a mesma, né? A gente não vê mudança. Quem tá de fora vê que o quarto tá girando, mas a câmera que tá pegando ali, ela não, né? Vocês entendem, né? A física do babado. Giram o quarto, colocam de cabeça pra baixo e aí os galões que estão com o tubo encaixado no buraco, o cara que tá lá em cima solta o sangue. Soltou o sangue todo no cenário. Primeiro que o lustre, ele funcionava de fato, né? Ele tinha rede elétrica e acabou dando curto, teve um pequeno curto e subiu a rede elétrica pelo sangue e deu choque no contra-regra que soltou o sangue. E depois, eles não tinham calculado tanto de sangue, né? Eles falaram assim, vamos colocar bastante pra cena ficar bem impactante, beleza. Só que a cena começou a inundar aquele quarto de um jeito, inundar, que teve uma hora que começou a sair pela porta. E aí começou a inundar os outros cenários. E aí foi um caos, porque molhou tudo. Tipo, molhou tudo. Molhou aquele cenário e todos os cenários em volta. Ali foi inundado por aquele sangue falso. Então assim, foi um caos. No fim das contas, quando eles assistiram a cena, eles falaram, isso aqui tá um ícone. Isso aqui vai explodir a cabeça da galera. Então, valeu. Bom, sozinha agora, né, a Nancy, ela monta um monte de armadilha, estilo Esqueceram de Mim, só que Esqueceram de Mim veio muitos anos depois, então Esqueceram de Mim copiou a Nancy, tá, nesse sentido, pra poder pegar o Fred Krueger aqui no mundo real, porque ela tá decidida, assim, a única opção que ela tem é dormir, pegar ele e trazer pro mundo real. Se ela não conseguir, ela morre. Se ela conseguir, vamos tentar viver, né? Mas de qualquer forma, o bicho tá pegando, né? Então não tem jeito. Só que aí ela consegue falar com o pai dela e pede pra ele invadir a casa em 20 minutos. Ela fala, daqui 20 minutos invade a casa, porque ela bota no despertador, né? Pra ela acordar em 20 minutos, que eu vou estar aqui com o assassino. O pai dela fala, beleza. E lá vai ela pro mundo dos sonhos. É bom, tá, gente? A cena é boa. Assim, eu gosto do climão tenso, do suspense que essa cena ela passa pra gente. Conseguiram criar assim uma coisa, esse arco final, né, é agora o embate final entre a Nancy e o Fred Krueger, vamos ver o que vai rolar, e ficou interessante. Bom, na treta ela consegue trazer o Fred pro mundo real, só que a gente não sabe, e aí tem um jump scare dele aparecendo atrás dela do nada, sabe, aí tipo, eu dei um sustinho, eu dei um pequeno pulo, tá, quando eu tava reassistindo ele. Opa, que susto!
E aí as armadilhas funcionam, né? E tem uma hora que ela desce pro porão e ela joga gasolina nele e toca fogo nele e sai correndo, chamando o policial pra ele invadir a casa. E o policial, ele é um idiota, ele é meu Deus! Ai, ele está encurralado! Me ajuda! Tenha calma, tudo vai ficar bem! Que raiva dele, que ele não tá entendendo o que ela tá falando. E ela tá falando pra mim, ela tá falando em alto e bom som. E ele não entende, ele fica, hã? O que que é? Gente, que é isso? Quem foi que aceitou esse homem na polícia? Pelo amor de Deus! Insalubre essa cena. E o Fred Krueger pegando fogo lá embaixo, tem uma curiosidade muito interessante sobre isso. O nome do dublê que pegou fogo, na verdade, é Tony Caesar, tá? Ele foi selecionado, tal, pra fazer, porque ele era ótimo nesse lance de pegar fogo. Ele usava aquelas roupas, sabe? Aquele monte de gel na cara pra proteger e tal. E a cena, na verdade, era pra ela atear fogo nele, ele vir dali de trás e cair na escada. O código entre, né, os dublês que pegam fogo é o seguinte: cair no chão, corre e apaga o fogo. Tá. Quando eu caio é porque tá insuportável o fogo, apaga. Porém, menina, ele veio e vocês veem que ele é louco mesmo, porque ele vem, ele sobe a escada e ele desce, ele cai, na verdade. E aí depois, quando ele tenta subir de novo, é que ele se joga no chão. Só que não era pra ele fazer nada disso, era só pra ele vir e cair na escada já. Gente, o Wes Craven, quando ele subiu a escada, caiu e depois tentou subir de novo e só aí ele desceu, o Wes Craven ficou louco. Pirado, falou, graças a Deus você tá no meu filme, graças a Deus foi você que a gente selecionou, porque ele falou, isso ficou, nossa senhora, nem ele poderia prever que ficaria tão interessante quanto ficou, sabe? Bom, a polícia finalmente invade a casa, tá? E aí o Fred Krueger, ele escapou do porão e eles conseguem ver as pegadas dele subindo pro quarto. A Nancy e o Don, que é o pai dela, sobem no quarto e pega ele sufocando a Marge, sufocando a mãe. Só que aí quando eles apagam o fogo, aí é um bagulho esquisitíssimo, porque aí tipo aparece só o corpo da Marge, e aí ele começa a afundar na cama e desaparece, assim, é muito abstrato, é muito louco isso, sabe? Tipo, eu nunca entendi direito o que isso quer dizer, sabe? Não entendi o que isso queria dizer. O fato é que aí o Don, ele percebe que é um bagulho sobrenatural que tá acontecendo, que de fato a filha dele não tava errada quando ela disse que era um negócio sobrenatural que tava acontecendo, e ele sai. E aí ela fica no quarto um tempinho, e aí o Fred Krueger aparece. Naquele momento ela percebe que o que alimenta o Fred Krueger é o medo deles. Eles precisam ter medo do Fred Krueger para que o Fred Krueger tenha força. Então ela calmamente, ela dá as costas pra ele e finge que... Não finge, né? Ela vai pra sair da porta. Ele vem tentar atacar ela e aí ele desaparece, ele meio que... Porque ele não tem força pra atacar ela se ela não tiver medo dele. Só que aí quando ela abre a porta, ela sai pra uma manhã clara e enevoada, do nada. Nossa. Ela tá ótima, tá bonita, vistosa. Só que tá aquela névoa do começo do filme. Aquela névoa esquisita. E os amigos dela estão todos vivos. Ela sobe, ela dá tchau pra mãe dela, que tá viva também. Sobe no conversível. Só que aí quando ela entra no conversível do Glenn, a capota fecha. E é aquele listrado. A capota é o listrado da roupa do Fred Krueger, né? O verde e vermelho. O carro fecha e sai descontroladamente pela rua. A mãe dela parece uma doida. Dando tchau, assim, rindo. A gente fala assim, peraí, o que tá acontecendo? Sabe? A gente vê as crianças, aquelas crianças do começo lá do filme, pulando corda de novo ali. 1, 2, Fred vem te pegar, com aquela música icônica. 1, 2, Fred vem te pegar. E a mãe é agarrada e puxada, chupada pela janela, pelo Fred Krueger. Gente, essa cena, peraí, eu passo pano pro filme todo. Não, nem passo tanto pano pro filme todo, mas assim, eu passo pano pra muita coisa. Mas essa cena não dá. Eu acho que nem na época não passou essa cena. Gente, é muito ruim. O bonecão da mãe, isso é um bonecão. E é um bonecão feio. É muito ruim. É muito ruim. É uma das piores cenas que eu me lembro da minha vida. E assim, lembra que eu comentei que eu ia falar sobre as menininhas pulando corda no começo e no fim? Então, essas crianças, pelo que eu entendo, elas são a representação das crianças do roteiro verdadeiro. Lembra do roteiro verdadeiro, né? Que o Fred Krueger, ele não era um assassino, né? Ele era outra coisa. Pois é. Elas eram a representação dessas crianças que ele fazia as maldades. E aí eu não entendo por que elas aparecem ou qual que é a ligação. Não entendo direito. Esse final ficou, pra mim, ela morreu. Pra mim, ela morreu. Pra mim, quando ela foi atacada ali na porta, ela realmente foi atacada e morreu. E encontrou todo mundo nesse limbo do Fred Krueger. Misericórdia! Porque todo o restante ali que ela encontrou, tudo estavam mortos. Todo o povo ali tinha mortes horríveis. Então, peraí. Ela não encontrou o pai, ela não encontrou gente que a gente sabe que ficou viva. Então, pra mim, ela morreu. Só que aí eu sei que tem os filmes posteriores, a Nancy aparece, se eu não me engano, num sanatório,
né, no manicômio, alguma coisa assim. Eu não tenho certeza porque eu nunca assisti os outros filmes do Freddy Krueger, eu só assisti A Hora do Pesadelo. Então, meio que tira a mítica de que ela morreu, mas pra mim ela morreu. Ela não morreu? O que vocês acham? Comenta aí que eu quero saber. Bom, fora esse final, foram filmados mais 9 finais. Em um deles aparecia o Freddy Krueger dirigindo, em outro deles o Freddy Krueger atacava esse capô e saía rasgando tudo. Tinha outros finais alternativos, mas por fim, o dono da New Line Cinema acabou optando por esse, que não era o preferido do Wes Craven. O Wes Craven não tava querendo. Inclusive, ele queria também ter uma cena onde a Nancy, quando ela tá fugindo da última vez do Freddy Krueger, no sonho, ela sobe umas escadas, que é uma escada de meleca, assim, que a escada deixa de ser firme e se torna como se fosse uma areia movediça, só que não virou areia movediça, virou um creme, assim, um negócio. E o Wes Craven odiou essa cena, ele queria cortar, né, da versão final do filme, mas o produtor falou que não, né, o dono da New Line, que era o cara que produziu, né, que conseguiu o budget pra produzir o filme, ele falou, não, essa cena tem que ficar, porque é assim que a gente se sente quando a gente tá sonhando, parece que as coisas não vai. Então ele tinha uma voz meio ativa, e aí pra não sair treta entre eles, tinha coisas das quais o Wes Craven não concordava, mas deixava passar, porque, de um modo geral, o filme foi do Wes Craven mesmo. Bom, eles tentaram vender pra Paramount poder distribuir o filme, né, não só nos Estados Unidos, mas mundialmente falando. A Paramount com dinheiro, tinha budget e tal. Só que a Paramount assistiu e não gostou, falou que não, que esse filme aí não... Acho que não, viu? Não vamos querer fazer nada com esse filme, não. E aí, no desespero, eles se voltaram pra Media Home Entertainment. Lembra deles? Eles foram os que entraram com $1 milhão, com um pouco mais de $1 milhão pra eles produzirem o filme. Se voltaram pra eles e eles já eram uma empresa que distribuía VHS, né? Eles faziam home video, que era como eles chamavam na época. E eles falaram, vamos distribuir, então, A Hora do Pesadelo direto em VHS. Vamos lançar direto em VHS e ver no que dá. Eles não tinham tanto dinheiro pra divulgação, porém, eles tinham contatos, tá? A produtora conhecia uma mulher chamada Sue Salter, que era relações públicas. E ela conseguiu lançar várias notas em várias mídias impressas, jornal, revista, falando a respeito desse novo filme, porque como ela era amiga dessa produtora, a produtora falou, por favor, consegue pra mim e tal. E ela conseguiu de fato, né? Ela conseguiu lançar umas notinhas falando desse filme que vai lançar, de um assassino que mata nos sonhos e tal. E com isso, eles conseguiram algumas poucas salas de cinema pra poder exibir o filme, né? Então, eles iam exibir o filme nessas pouquíssimas salas de cinema que eles conseguiram e depois lançar em VHS. O que aconteceu foi que no dia da estreia, não teve pré-estreia, não teve nada. Só ia lançar o filme mesmo. A fila dava a volta no quarteirão, filas quilométricas. Todo mundo louco pra assistir esse filme, do assassino que mata nos sonhos. E o que aconteceu foi que foi um sucesso instantâneo. Então, todo dia, centenas de salas distribuidoras de cinema ligavam para a distribuidora da Hora do Pesadelo para mandar o filme para exibirem nas salas de cinemas deles. E isso foi durante praticamente 6 meses. Depois dos Estados Unidos todinho exibindo o filme, aí o mundo, né, outros países souberam do filme e quiseram também trazer para outros países. Com isso, foi de maneira muito orgânica que tudo aconteceu. Eles arrecadaram no total mais de $57 milhões com o filme. Para um filme com um custo de produção de 1 milhão, 57 milhões foi babado. Você tem que me aceitar. Depois o filme foi distribuído em VHS, aí foi um sucesso também, todo mundo comprando, alugando, foi uma coisa assim, foi um caos, né? A Hora do Pesadelo foi um caos, tanto que quando o filme começou a explodir, né, semanas depois, já começaram a produção do 2, falaram, não, vamos lançar o 2. E aí foi que a coisa começou a degringolar, né? Porque bom mesmo é considerado o 1, o 2, o 3, acho que vai até o 7, se eu não me engano, 6 ou 7. Nossa, é uma tristeza. Mas a minha pergunta é, vocês sabiam de tudo isso? Conheciam A Hora do Pesadelo? Comenta aí que eu quero saber. Olha, recheei o vídeo de curiosidades e fofocas pra vocês, porque eu sei que vocês gostam bastante. E eu espero de coração que vocês tenham gostado de mais esse vídeo de hoje, mais essa pérola de hoje. Um beijo! E até o próximo vídeo.